Alô! 18 de setembro de 1970, o mundo perdia o maior guitarrista de todos os tempos, James Marshall Hendrix, o Jimi Hendrix. Desce a vinheta aí, Brad. Yeah, man. Estamos aqui fazendo essa homenagem ao Jimi Hendrix. Já resenhamos ele em outras oportunidades, mas 50 anos sem Jimi Hendrix, 18 de setembro próximo passado, tá? Eu estou mostrando esse disco aqui do Jimi, o nosso maravilhoso Electric Ladyland. O Electric Ladyland é um disco de 68. Você reparou que o Jimi ainda tocava com Mitch Mitchell e Noel Redding. Quando ele morreu, a formação da banda era outra, era o Mitch Mitchell e Billy Cox. O Jimi, nesse LP, melhor, nesse CD que eu mostrei para vocês, que era um LP duplo, né? Em 1968, a capa britânica foi essa que eu mostrei para vocês. O Jimi muito bem comportado com seus dois companheiros de banda. Nos Estados Unidos, a gravadora do Jimi botou uma capa com um monte de mulheres nuas. A Terra das Mulheres Elétricas é o nome do disco. O Jimi não gostou nem um pouco dessa capa. Só quem conseguiu comprar a tempo é que tem a raridade da capa das mulheres nuas do Electric Ladyland. O melhor disco do Jimi Hendrix. Em 18 de setembro de 1970, o Jimi Hendrix faleceu em Londres. Lembrem que eu mostrei para vocês o último concerto dele na Ilha de White, em agosto de 70. Ele faleceu um mês depois, mais ou menos, em condições primariamente inaceitáveis, porém fatais, né? Ele teve uma intoxicação alimentar e ele tentou se levantar porque ele estava passando mal para vomitar e alguém colocou ele de volta na posição que ele estava. Ele teria se intoxicado com o próprio vômito e isso teria provocado a morte dele. Não morreu de overdose, tá, gente? Como muitas pessoas disseram que tomou um pico na cabeça, uma tremenda boçalidade, não sabe nada sobre o Jimi Hendrix, tá bom? Não houve isso. Recentemente, a revista Rolling Stone, eu acho que no final da década passada, lançou uma matéria que sai um trecho dela aqui numa reportagem do Segundo Caderno do jornal aqui do Rio de Janeiro, que dava conta de uma outra instrução para a morte do Jimi. Fala-se hoje que o empresário do Jimi cometeu alguns equívocos na excursão para o festival de rock, o primeiríssimo festival de rock da Ilha de White, em 1970, e isso causou vários problemas colaterais ao Jimi Hendrix. Por exemplo, o Jimi tinha uma pendência com um empresário inglês que queria extorquí-lo por um contrato mal assinado por ele, e ele não queria que essa pendência fosse julgada na Inglaterra, porque lá ele perderia. Então ele tinha que ficar o mínimo possível na Inglaterra para poder voltar para o seu domicílio para que o julgamento ocorresse com ele nos Estados Unidos. E o empresário falhou nesse ponto. Disse que o empresário, ao saber que seria demitido por fontes próximas ao Jimi, teria aumentado a dose do seu remédio sonífero, de tal maneira que depois de uma noite comum com a sua amiga Monica Dunneman, onde ele tomou uísque e comeu frutos do mar com ela até 4 da manhã. Ele foi visto por ela perto de 4 da manhã procurando seus remédios para dormir e as pastilhas que ele tomou para dormir, da substância que ele usava para dormir, indicada por médico, teria sido adulterada, o que teria levado a ele a uma superdose e à morte. Mas isso são outras histórias.